E eu queria começar falando dos desafios com esse ditado popular aí. Todo mundo conhece, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, um ditado popular. Será que isso tem alguma coisa a ver com empresa familiar? E é interessante, quando a gente estuda e pesquisa o mundo, a gente observa que esse ditado, ele existe nessa dinâmica de 3 gerações, do pai, do filho, do neto. Então, são 3 gerações. Ele existe em vários outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, na Itália, no México, por exemplo, e até na China. Então a gente vê na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Ásia e na Europa. Em todos esses lugares, ditados semelhantes, comentando a dinâmica dessa questão das 3 gerações. Aí você pode se perguntar, mas Marcelo, isso tem alguma coisa a ver com a empresa familiar? Bom, as estatísticas, né, o Eduardo falou sobre isso também, mostram aqui que de cada 100 empresas bem-sucedidas, né, e essas estatísticas elas vão mudar um pouquinho de lugar para lugar e com o tempo, mas 30 sobrevivem à segunda geração, 15 sobrevivem à terceira geração e 8 sobrevivem à quarta geração. Seria mais ou menos um gráfico como esse aqui, ó. Então a gente tem aqui uma mortalidade brutal das empresas familiares no processo de transição das gerações, principalmente da primeira para a segunda geração, é onde a maior descontinuidade acontece. Então, como que um sistema que é tão bem sucedido, que gera tanta riqueza, que emprega tantas pessoas, que contribui socialmente com o país em termos de riqueza de uma forma tão importante, pode ter um resultado tão catastrófico como o que essas estatísticas mostram? Então, nós precisamos entender isso daqui. Por que a cada 100 empresas bem-sucedidas, apenas 30 existirão na segunda geração e só 8 se tornarão centenárias? Então, se eu falo de uma transição de 30 anos, na primeira para a segunda geração, e se a gente colocar uma média de 25, 30 anos por aí, uma empresa de quarta geração é uma empresa que tende a ser uma empresa centenária. Então, tão poucas empresas se tornam empresas centenárias. Aí eu queria passar um primeiro vídeo aqui, e que, de uma certa forma, dá algumas pistas para nós sobre essa mortalidade. Vamos lá. No dicionário, família é um grupo de pessoas unidas por laços de sangue. Na vida real, não é bem assim. Eu tenho uma família, todo mundo tem 10 anos. Meu avô tem uma família que só se encontra às terças e outra às quintas. Minha mãe tem uma família de dia e outra de noite. Meu irmão tem uma família esquisita que a gente nunca vê. Família é como um plural de gente. Uma manada de pais. Um enxame de pirralhos. Ou um cardume de comadres. Mas quando chega o domingo, todo mundo fica no plural. E todas as famílias viram uma só. E pra juntar qualquer família, não tem nada melhor que um S. Estadia. Bom, isso dá uma dica importante, ali fala sobre afinidade, né? E o conceito relativo do que aquela criança ali estava dando à família. Então a família, ela fala, tem a família de sangue, mas tem a família da afinidade.
E aí ela identificou vários públicos, do avô, da mãe, do pai, dela, do irmão, das pessoas, etc., vinculadas à afinidade de querer estar com aquela pessoa. Esse é um dos grandes desafios da empresa familiar. Porque, de uma forma geral, na primeira geração, a sociedade se constrói por afinidade. Mas nas demais gerações não é assim. Normalmente os primos, cunhados ou irmãos se tornam sócios porque herdaram um patrimônio e uma sociedade. Mas na maior parte dos casos, se você perguntasse, você gostaria de ser sócio do seu irmão? A resposta seria não. Você gostaria de ser sócio do seu cunhado? A resposta seria não. Você gostaria de ser sócio do seu tio? A resposta seria não. Do seu primo? A resposta seria não. Não existe ali uma afinidade naquela relação societária. Você não escolheria aquilo ali, aquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas, membros da sua família, para serem seus sócios. Porque a gente não escolhe, né? A família no qual a gente nasce. A gente não escolhe as pessoas. Isso é uma questão da vida, da natureza. Nós nascemos numa família, temos irmãos, não é isso? E isso é uma questão da natureza. Então esse é um dos grandes desafios, a questão da afinidade é algo que é muito importante. Quando se forma uma sociedade, os advogados têm tem algum advogado aqui? Que elas falam assim, que tem um instituto, né? Que é você querer ser sócio. Então, existe uma palavra que eles usam em latim, que mostra isso, que é você querer ser sócio. E muitas vezes na empresa familiar, essa já é uma problemática, você não pode, de alguma forma, você não teve a opção de não ser sócio do seu irmão. E isso é um problema, porque vocês nunca se deram bem, brigavam para jogar bola, ou brigavam porque a mesada era diferente, ou brigavam por uma porção de coisas, nunca tiveram uma afinidade, e isso acaba interferindo no processo da empresa. Então, como prática de governança, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Um aspecto fundamental de governança corporativa em empresas familiares é criar condições para o rearranjo da sociedade. Para que as pessoas possam ser vinculadas, sim, pela afinidade e não pela obrigatoriedade de fazer parte daquela sociedade.